Marcelo Freixo ameaçou deixar o PSOL. E essa não é a primeira vez que eu escuto algum burburinho a respeito da saída de Freixo do partido. Quando começou aquela história de fusão entre o PCdoB e o PSB, toda aquela história do Flávio Dino para formar um MDB da esquerda, na época eu ouvia alguma possibilidade, li a respeito, sobre a possibilidade de Freixo integrar esse novo partido, sair do PSOL e integrar esse novo partido. E agora ele volta a ameaçar deixar o PSOL. E por quê? Porque tem um candidato a vereador do PSOL em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, chamado Wesley Teixeira. E esse candidato recebeu doações do Armínio Fraga e de outras pessoas. Só que segundo o estatuto do partido, grandes empresas do mercado financeiro não podem fazer doação direta ou indireta para os candidatos. Isso é lá do estatuto, arrumou uma grande confusão e por conta disso o Marcelo Freixo falou que ele pode deixar o partido por conta desse quiprocó. E na minha opinião o Freixo tem mais é que sair do PSOL mesmo. Tem mais é que sair. Ele nessas eleições demonstrou que não possui total alinhamento com o partido. Eu não estou nem falando por conta desse episódio. Nem falando por conta desse episódio. Porque Marcelo Freixo, ele tinha que ter saído como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ele tinha essa responsabilidade. Porque Freixo é hoje o principal nome do partido, talvez maior até do que o Boulos. E como principal nome do PSOL, ele tinha e ele tem a responsabilidade de disputar grandes eleições. E essa eleição de 2020 é uma grande eleição para o PSOL. Pela primeira vez na história do partido, o partido entraria no Rio de Janeiro e em São Paulo, as duas principais cidades do país, talvez mais importantes até do que Brasília. São Paulo é mais importante, agora o Rio de Janeiro talvez seja. Duas grandes cidades e o PSOL entraria em ambas as eleições com chances de disputar o segundo turno. Nunca isso aconteceu. É o principal momento do partido e nesse principal momento da história do partido, os grandes políticos precisam estar disputando as eleições. Era fundamental. E não vem dizer que o Freixo não queria disputar as eleições, porque no começo foi falado, ele queria fazer uma frente ampla de esquerda, uma bobagem dessas, e aí depois não vai ter, ele recuou, e agora o PSOL tem uma candidata com 2% de votos no Rio de Janeiro. Ah, mas o Freixo, o Boulos não iriam para o segundo turno, não interessa, essa não é a questão. Não importa. Não importa se o Boulos ou o Freixo conseguiriam ganhar as eleições ou conseguiriam ir para o segundo turno. Os dois poderiam disputar e ficar fora do segundo turno. Não há problema nisso. A grande questão é que ambos deveriam disputar as eleições. Freixo tinha que disputar as eleições. Era muito importante, porque uma eleição, pessoal, não é só você ir ou não ir para o segundo turno. Se o Freixo disputa no Rio de Janeiro, junto com Boulos em São Paulo, você tem uma projeção de um candidato muito mais forte, um candidato muito mais reconhecido. E o Freixo no Rio de Janeiro tem uma capacidade de mobilização maior, então ele consegue influenciar os votos e a eleição também para o legislativo municipal, os vereadores. O Freixo como candidato do PSOL deixa o partido mais forte, a legenda mais forte, consegue trazer mais votos para os eleitores, ou melhor dizendo, para os candidatos a vereadores do Rio de Janeiro. Consegue formar uma bancada maior, ou potencialmente maior. Fora que em São Paulo e no Rio de Janeiro, o PSOL tendo destaque, você dá um destaque para o partido em âmbito nacional também. E aí chega em 2022, as pessoas estão com o PSOL Freixo na cabeça. Não é PSOL fresco, é PSOL e o Freixo na cabeça. Então você consegue formar uma bancada mais forte, eleger mais deputados estaduais. E o Freixo, como ele disputou, influenciou as eleições no Rio de Janeiro, apareceu, debateu, foi bem no debate, expôs as suas ideias, mostrou para as pessoas que elas podem se identificar com o PSOL. Ele consegue filiar mais pessoas, ele consegue ser um puxador de votos em 2022 para deputado federal. Então Freixo, ao explodir a votação, por conta lá do quociente eleitoral, ele consegue formar uma bancada maior para o partido. Então era um momento único, um momento ímpar, que ele tinha que ter batido no peito, chamado a responsabilidade e ter se candidatado. Ah, iria perder. Ah, não iria nem para o segundo turno, mas ele teria mais do que 2% de votos. Isso com certeza ele teria, com toda certeza.
o momento fundamental, o momento crucial do partido, o momento que é um ponto de virada, poderia eleger mais vereadores, poderia preparar o terreno para uma eleição substancial em 2022, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal. Ele tinha tudo para fazer isso, mas ele recuou. Ele optou por não disputar e mostrou que ele não tem tanta responsabilidade assim com o papel dele no partido. O papel que ele conquistou a duras penas. Quando eu falei no meu outro vídeo que o Freixo seria frouxo se ele não disputasse as eleições, muitas pessoas ficaram bravas comigo. Não, porque ele bateu de frente com a milícia. E ótimo que ele fez isso. Méritos dele, ele fez um bom trabalho. E foi esse bom trabalho que ele fez como deputado, como candidato, que o capacitou a ter essa possibilidade agora. E ele tem uma grande responsabilidade justamente por conta de toda a sua trajetória de luta, toda a sua trajetória de coragem, enfrentando as milícias do Rio de Janeiro. Isso deu o destaque a ele, mas também isso traz uma responsabilidade. Então a força, a bravura que o Freixo teve para enfrentar as milícias, ele tinha que ter agora também para disputar as eleições, mas ele não teve. Sabe-se lá por qual motivo ele não quis disputar. Mas ele tinha essa responsabilidade, porque a trajetória política dele dentro do partido e também como um político nacional, porque o Freixo agora já transcende a cidade e o estado do Rio de Janeiro, isso deu a ele uma responsabilidade que ele não assumiu nessas eleições. Então, se ele quiser sair do partido, no meu ponto de vista, na minha opinião, ele tem que sair. Ele tem que sair, porque ele não se mostra alinhado ao partido no momento mais importante. Quando você vai para uma grande disputa, você tem que estar com os seus melhores. Você tem que estar com aqueles que de fato te representam, com os que têm maior destaque, com os que têm maior responsabilidade. Em São Paulo, foi assim. Boulos é o principal nome do partido na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E Erundina, poxa, o que falar de Luiz Erundina? O que falar de Luiz Erundina? Se eu fizer qualquer tipo de elogio a Luiz Erundina, eu estarei sendo injusto. Porque o meu elogio, por mais grandioso que possa ser para Luiz Erundina, ainda eu vou estar a diminuindo, porque ele não é suficiente para demonstrar a grandeza política de Luiz Erundina. Então eu nem me atrevo a elogiar Erundina, porque não será suficiente. Então São Paulo está com os dois melhores. Fora que tem o Gianazzi também, Samia Bonfim. Gianazzi perdeu as prévias do partido para a disputa da prefeitura de São Paulo, mas está muito bem servido o PSOL em São Paulo. Agora no Rio de Janeiro o Freixo tinha que ter ido. Não foi e agora não resta a ele mais nada no partido. Ele tem que sair. Parar com essa história de ameaçar e sair. Mas essa é a minha opinião. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. E eu espero que vocês tenham entendido esse posicionamento de ele não iria para o segundo turno, iria perder. Uma eleição, pessoal, não é só ganhar ou perder, ou ser eleito ou não. Você consegue vencer uma eleição, ter uma participação vencedora, mesmo se você não for eleito. E era importante que o Freixo fizesse uma boa campanha para divulgar o nome do partido na cidade do Rio de Janeiro, para divulgar o nome do partido no próprio estado do Rio de Janeiro, para divulgar o nome do partido em âmbito nacional, para trazer votos para os seus vereadores, preparando a sua campanha para 2022, no qual ele seria um grande puxador de votos, formando uma bancada maior, influenciando assim também nas eleições para deputados estaduais do estado do Rio de Janeiro e trazendo mais pessoas para o PSOL. Porque o Freixo, ele é um grande político, ele tem uma boa oratória, ele tem um poder e uma capacidade de influenciar, porque ele é muito inteligente. Então quando as pessoas olham para o Freixo, elas se identificam. E uma pessoa com esse quilate jamais poderia ter ficado de fora das eleições. Jamais. E agora, se ele quiser sair do partido, o PSOL é maior do que o Freixo. Ou tem que ser maior que Marcelo Freixo. Porque não pode ficar igual PT e Lula, onde o partido ficou menor, não, o partido não ficou menor, mas o nome, a figura, o político ficou muito maior do que o partido. E agora tem os seus pontos positivos, claro, mas também tem pontos muito negativos nesse assunto também, com essa questão também. Se você gostou, clique no gostei, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe a sua opinião nos comentários e me siga lá no Twitter, @profileoficial.